Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje é sobre o início do meu primeiro ano inteiro de consumo consciente. O ano passado estive a fazer low buys e depois quase que tentar no buys, mas este ano quero fazer o ano inteiro com um consumo muito mais consciente e muito mais intencional do que eu fazia anteriormente. Agora bem, inicialmente eu ia fazer um no buy e na minha cabeça eu estou a fazer um no buy, mas sim tenho regras e exceções de coisas que sim posso comprar. A questão é que o ano passado, mentre eu fazia low buy, o que fiz foi ter muita flexibilidade porque a minha mentalidade não era não podes comprar coisas e podes comprar coisas mais menos. E isto levou-me a ter certas regras, tipo cada semana podes comprar neste dia ou neste, e a espera de uma semana para outra, acho para mim, não foi suficientemente forte psicologicamente para eu realmente fazer um consumo bem intencional. Então, este ano, 2026, mudo de estratégia e vou tentar um no buy com exceções. E para mim, a mudança de mentalidade de comprar pouco a tentar não comprar nada necessário que não esteja numa lista já feita previamente é o que realmente vai a fazer essa diferença para eu consumir de maneira mais intencional. Então, agora vou partilhar com vocês as minhas regras de consumo intencional de 2026. Tenho tudo escrito aqui neste pequeno calendário, onde vou marcando em verde os dias que não compro nada não necessário. E depois, na parte de trás, tenho as regras para poder tê-las comigo quando vou de viagem e tê-las acessíveis todo o tempo. Tenho no buy de 2026 e depois exceções para o Japão, porque malta, sejamos realistas, vou ao Japão 3 semanas, vou comprar coisas, acho é melhor prevenir com regras prévias e decisões não feitas no momento que não ser realista. E para mim o mais importante não é deixar de comprar, é comprar de maneira intencional, de maneira que o que eu se compro realmente fomente, aumente, seja positivo para a minha felicidade e que não sejam estas coisas que compras porque são fofas ou pensas por 3 dias ou uma semana que vão mudar a tua vida ou gostas muitíssimo e depois de 7 dias já não te lembras delas. Em geral, as regras de consumo de 2026 são estas. Aprovados livros, mas tenho que ler 2 que já tenho em casa para comprar um novo. Depois, substituições, comprar uma creme quando já acabou a outra, e particularmente tentar não comprar produtos novos, que não sei se vão funcionar para mim ou não, quando um produto que já utilizei todavia funciona para mim. Se um dos meus pares de sapatos já não pode ser reparado, sim posso substituí-lo por um novo, coisas realistas. E depois tenho objetos comprados nas viagens. Para mim isto é importante porque eu antes nunca comprava coisas nas viagens, achava que os souvenirs não eram muito bons, etc. Mas ao longo dos anos tenho tido arrependimentos de coisas que não comprei, assim que acho que o melhor para mim e a minha situação é permitir-me comprar coisas nas viagens e centrar-me o resto do tempo em não comprar. Depois, tenho coisas para o trabalho ou para os hobbies, porque este ano 2026, na minha jornada analógica, quero centrar-me mais em ter atividades que não sejam só ler ou ouvir música ou estar no PC em vez no telemóvel, assim que sim quero comprar algumas coisas para hobbies e para experimentar. E às vezes, infelizmente, tens que experimentar primeiro antes de saber se gostas de uma coisa, mas acho que não vou ter arrependimentos disso. Depois, coisas para a nova casa. O meu namorado e eu estamos a construir uma casa que acho estará acabada no ano 2 e não quero estar a comprar no último momento e quero realmente elegir bem as coisas que eu quero estejam com nós na nossa casa nova durante os próximos 20, 30, 40 anos, assim que se vê alguma coisa que acho vai ser um investimento ou super única especial para a casa, quero poder comprá-la. A verdade é que tenho que dizer-vos, sou muito peculiar com isto, e realmente se é uma coisa para a casa, quero sempre que tenha, que cumpra todas as características que eu tenho imaginadas na minha cabeça, incluído que seja o grau de azul correto, por exemplo, assim que acho que não vou ter problemas de gasto nesta categoria enquanto que gastar demais. Depois, quero mídia físico, também como parte da minha jornada analógica de estar menos no telemóvel e também nas redes sociais. Quero construir em casa a minha própria biblioteca de mídia físico e, malta, honestamente, estou cansada de os modelos de subscrições e
de ter publicidade em todos os lugares. Quero que, se eu tenho filhos, possam ver os filmes, não haiba publicidade. Quero ter mídia física em casa, essencialmente, por vários motivos. Então, como também sou muito peculiar com o que quero, neste aspecto, está na lista de coisas aprovadas para comprar. Depois, para aprovados, tenho aqui já cruzado os lavabos grandes que eu os encarguei no verão passado, mas não chegaram até, tipo, este ano, agora em janeiro. Paguei e fiz tudo o resto o ano passado, assim que por isso já não está na lista, porque contam como 2025. Depois tenho que comprar uma coisa para mim, para o meu aniversário, e outra para o Natal. E acho que isto também vai ser bom, porque como são duas coisas o ano, vou ter muito tempo para planear exatamente o que eu quero, e não vai ser tanto, tenho que comprá-lo já, posso comprar uma coisa próximo mês. Não, é muito mais limitado, e acho que isto vai ajudar-me muito a não fazer compras extra. Depois, o que não quero comprar, roupa, malta. Tenho roupa de sobra, só alguma substituição, se é absolutamente necessária, e tenho alguma que tenho que aprender a arranjar, porque tem algum buraquinho. É uma coisa que tenho que aprender a fazer este ano, porque sim. Levo anos pensando, tenho que aprender a fazer os arranjos básicos de roupa. 2026 tem que ser o ano. Sapatos, honestamente, tenho suficientes sapatos para muitos anos. Alguns deles tenho que arranjá-los, mas nada que não puder ir ao sapateiro ou arranjar-se com superglue, assim que nada de sapatos. Acessórios tenho de sobra, nunca me lembro de utilizá-los, não quero mais. Cuidados da pele, cremas para pele novas que não tenho experimentado tampouco, só substituições. Maquilhagem a tenho, não a utilizo. Tenho tantos produtos que só consigo utilizar tipo até a metade, não me lembro nunca mais deles. Não quero maquilhagem. Depois, eletrônica, se não é para o meu trabalho um hobby, tampouco quero comprá-la. É uma das coisas, a eletrônica é uma das categorias onde eu realmente sinto que me afeta o marketing, porque estão sempre a dizer uma câmera melhor, mais qualidade, mais não sei o que, mais não sei quanto. Malta, tenho esta câmera, tenho um telemóvel com uma câmera super boa, não sei utilizá-los. Ter uma câmera melhor, ter um laptop melhor, não vai fazer que as minhas fotografias e vídeos sejam melhores. Tenho que aprender a utilizar o que já tenho e optimizá-lo. Tenho fidgets, que são estes brinquedos para ter as mãos ocupadas, essencialmente. Tenho já vários, comprei vários o ano passado, e honestamente os que eu mais gosto são deste tipo, que tem assim uma textura que podes realmente apertar com as mãos, mas levo já vários deste tipo e todos rompem muito facilmente. Também experimentei os squishy, mas o verdadeiramente satisfatório é utilizá-los quando os tiras do saquinho e também rompem depois. Começa a romper depois de uns minutos, é horrível. Assim que não quero fidgets novos. E depois tenho de última categoria, compras impulsivas. Isto é difícil porque muitas vezes, especialmente, uma coisa é tipo ir ao Tiger, ou ao Continente, ou ao Ikea, e ver uma coisa e sabes que não vai durar ali para sempre, mas podes esperar uma semana. Mas muitas vezes, se estou numa feira ou numa loja assim mais distinta ou temporária, sempre acho, se não o compro agora, não vou poder comprá-lo nunca. E tenho sorte que agora muitas destas lojas têm coisas de muita má qualidade, feitas com impressão 3D, todos os mesmos objetos, com os mesmos desenhos, mas sempre tenho as tentações de isto que é artesanal, se calhar não encontro nunca mais. Então quero melhorar com isto e quero não só não comprá-las, quero não ter a tentação de comprá-las. E isso é tudo. Vou ir fazendo atualizações mensais sobre como está a ir tudo e se comprei ou não comprei coisas. Mas acho que vou ter êxito, sinto-me bem, sinto-me centrada e já não é o meu primeiro atento a consumir de maneira mais consciente. E como o ano passado fiz muitos meses de low buy, sinto que já tenho uma certa constância em disciplina neste aspecto. E outra coisa que estou a fazer é não ir ao shopping tanto, porque para mim ir ao shopping, ou seja, é o lugar onde podes mais ou menos caminhar, tomar o café, tem aire acondicionado no verão, está quentinho no inverno. Mas a realidade é que, além de que eu tenha muito autocontrolo com as compras, a maior parte do tempo, o fato de estar estimulando-me constantemente
com objetos novos que eu sei, depois de uns dias já não vou gostar deles, mas acho que isso está tipo a treinar o meu cérebro para querer coisas novas constantemente. Desde que deixei de ir tanto ao shopping, tirei tipo a app do Amazon no meu telemóvel. O mais difícil de tudo, quando não tenho nada que fazer, estou aborrecida, muitas vezes ia ao Amazon e não comprava coisas, mas tinha 40.000 listas de desejos de coisas fixas ou fofas que muitas vezes não comprava, mas o fato de que eu estivesse a fazer isso para passar o tempo, acho que era prejudicial para mim, para o meu cérebro, para todo o desafio de comprar de maneira mais intencional. Depois também estar menos no Instagram, muitos menos anúncios. No YouTube, honestamente, os anúncios que recebo no YouTube não são coisas que quero, e os que veo de sponsors, a maior parte das vezes tampouco, assim que sinto que não estou a ter tanto problema enquanto estar sendo influenciada a comprar coisas. Outra coisa que estou a fazer também é tentar buscar hobbies onde eu faço as coisas. Por exemplo, para a nossa nova casa, estive a ver no Pinterest muitas coisas fixas feitas tipo DIY com madeira ou cerâmica, e muitas delas as vejo e penso, eu consigo fazer isso, ou seja, me levaria tempo, e se calhar fazê-lo por mim mesmo custa até mais dinheiro. Este é um dos problemas que tenho com os DIYs. Sinto que se queres fazer um DIY solamente, tens que gastar muito dinheiro, então só vale a pena se estás a fazer regularmente DIYs. É uma coisa que quero começar a fazer, quero experimentar crochê, experimentar com madeira, se calhar algum dia até com pedra, e construir coisas que não que sejam personalizadas, mas que não sejam tão produzidas em massa, especialmente coisas de decoração que não são muito específicas, tipo os labus ou pois o merchandise de um anime, mas todas estas coisas de decoração que vês tipo no Continente ou na loja do Gato Preto, acho que, em primeiro lugar, não são de boa qualidade, nem valem o que custam. Em segundo lugar, sinto que vou conseguir ter uma caixa e um ambiente muito mais adaptado para mim se eu faço isso e, ao mesmo tempo, são atividades que me fazem não estar na internet, que também é muito positivo. Mas adoraria saber nos comentários como vão fazer vocês em 2026 com o seu consumo, se vão ser mais intencionais e que estratégias estão a experimentar. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!